Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. E hoje nós vamos procurar expor os versículos de 6 a 12. Nunca é demais reforçar e encorajar que você deve e pode acessar todas as palavras que sobem ao longo da semana para as plataformas de streaming da família dos que creem, então no Spotify, no YouTube, etc, para que você possa ouvir novamente as palavras. Eu sugiro que você, além de ouvir e anotar aqui os insights mais importantes, você pelo menos uma vez na semana ouça de novo a palavra, para que você tenha essas verdades internalizadas em você, amém? Então, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, nós expomos na semana passada, e eu não tenho tempo de fazer a introdução que eu sempre gosto de fazer, mas ela me toma mais tempo do que temos aqui. Então nós vamos direto do versículo 6, fica a ressalva novamente, ouça a palavra de semana passada. Então, versículo 6 em diante, Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Diga: outro evangelho. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Diga: anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Verso 10: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Diga comigo: revelação de Jesus Cristo. Curva a sua cabeça. Pai, nós queremos te dar graças uma vez mais. Nossa esperança e expectativa é que você tenha recebido os nossos louvores como fruto de lábios que confessam o seu nome. Eu quero te pedir que o seu Espírito opere eficazmente, internalizando a palavra em nós, a começar por mim, pela minha casa, Fran, o bem, e depois por todos os seus filhos que estão aqui reunidos e que ainda escutarão de alguma maneira essa palavra. Pai, eu te peço que você nos dê nessa manhã espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de quem é o seu Filho, a fim de que compreendamos a esperança da nossa vocação. Que tudo aqui seja para a glória do seu nome, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. Nós oramos assim, no precioso nome de Jesus, e quem crê diga amém. Glória a Deus. Quem precisar, lá embaixo nós temos o berçário que está disponível para servir a família de vocês. Gente, então, na semana passada, nós olhamos os 5 primeiros versículos que encontramos aqui na epístola, a saudação de Paulo. E nós percebemos o quanto a epístola de Paulo aos Gálatas é uma carta em comum, devido ao tema, assim por dizer, que Paulo está tratando na carta. Nós percebemos que essa carta tem várias coisas em comuns. Na semana passada, hoje eu só quero relembrar rapidamente 3 coisas que eu disse que são incomuns na epístola de Paulo aos Gálatas. A primeira: não há ação de graças por seus destinatários, ou seja, toda a epístola que Paulo escreve, ele agradece a Deus pelos destinatários, ele dá graças a Deus pelos Efésios, pelos Colossenses, ele dá graças a Deus pelos Tessalonicenses, pelos Coríntios, mas pelos Gálatas não. Que coisa grave, né? Não que ele não fosse grato a Deus pelos Gálatas, eu não penso que isso seja o que estava no coração de Paulo, mas é devido à urgência da temática abordada na carta. Segunda coisa em comum na carta: não há elogios ao procedimento dos Gálatas em lugar algum. Então é comum Paulo pegar pesado com as igrejas na admoestação, mas em algum momento encorajar os irmãos no seu procedimento. Eu disse semana passada, é o método de todo papai e mamãe: bate e assopra.
né? Quem é pai e mãe sabe disso. Agora, aos Gálatas não encontramos elogio nenhum do procedimento. De novo, por quê? Por causa da urgência e do teor da temática que ele vai tratar. Terceira coisa que falamos semana passada é que o tom de voz de Paulo é incisivo por toda a carta. Então são coisas incomuns. Paulo não começa com um espírito de louvor, de gratidão, de encorajamento. Ele começa com um tom de admoestação. Ele é enfático, incisivo durante toda a carta, de maneira que ele a escreve de seu próprio punho, coisa que também não era comum. Então, tudo isso é porque, diferente das igrejas que tinham uma série de problemas, como a família dos que creem aqui, tem uma série de problemas. Há irmãos avarentos entre nós, há irmãos adúlteros entre nós, há irmãos ofendidos entre nós. Não vou pedir para você dizer aleluia nem amém, mas há, infelizmente. Então, o ponto, os pastores que o digam, olhei para o Fábio Pupo agora aqui, mas enfim, o ponto é que isso não é algo normal no aspecto de concordar com a natureza dos santos, mas infelizmente é algo normal numa comunidade que está sendo santificada. Você entende isso? Então, embora Paulo trate de problemas como esse que eu falei aqui, alguns desses, nas cartas, ele ainda assim tem gratidão, tem espírito de louvor, tem encorajamento, mas aqui não. Por quê? Porque o que está em jogo aqui é o fundamento. Diga assim: Gálatas trata de um problema no fundamento. Então é curioso que nós podemos e temos e teremos toda sorte de problema e pecado entre nós. Até que Cristo nos redima por completo num corpo glorificado, o pecado vai ser uma coisa que vai ter na gente. Esperamos que a santificação progrida na vida de cada um dos irmãos, assim como na minha, de maneira que não sejam aqueles mesmos grotescos e constantes pecados, mas estamos num processo de aperfeiçoamento. Agora, Paulo não entende que o pecado na vida da igreja é uma coisa assim extraordinária. Não, embora ele repreenda duramente, ele ainda traz consolo. Agora aos Gálatas não. Por quê? Porque só tem uma coisa que trata o pecado, é o evangelho da graça. E o que está em jogo na epístola é o evangelho da graça, é a natureza da graça no evangelho. Pense só, eu e você somos incapazes de nos salvar e somos incapazes de nos mantermos salvos. Glória a Deus. São duas verdades importantes. Então, se nós removemos a verdade de que tudo no evangelho é graça, nós vamos sucumbir. Então o problema não é ter pecado na igreja, o problema é ter evangelho adulterado. Pecado pode ter de toda quanto é sorte, se tiver evangelho ele vai tratar. Quem está me entendendo? Agora, quando o evangelho é adulterado, aí até inveja é mais grave que adultério, porque não tem cura para inveja, porque o evangelho está sendo adulterado. Quem me entende, ergue a mão e diga sim. Sim. Então, por isso Paulo, ele sauda os Gálatas, e antes do hino de louvor, ou na verdade não há hino de louvor, não há ações de graças, não há encorajamento, Paulo já começa com uma expressão. Ele diz: eu estou em choque, estou admirado, estou perplexo, maravilha-me. Do quê? De que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então você percebe, o problema é no fundamento. E Paulo diz que quem crê, prega ou vive um outro evangelho é um anátema, ou seja, ele invoca a maldição de Deus sobre quem vive, prega ou crê em um falso evangelho. É muito sério. Então nós vamos perceber daqui a pouquinho uma definição clara do que é anátema. Mas o objetivo principal da carta de Paulo aos Gálatas é, 2 pontos: a pureza do evangelho é preservada mediante a centralidade da graça no evangelho. Diga comigo: a pureza do evangelho é preservada mediante a centralidade da graça no evangelho.
Escuta, se a graça não é o centro do evangelho, o evangelho já está sofrendo adulteração. Se existe qualquer incentivo à meritocracia ou à necessidade de acrescentarmos algo à obra de Cristo, já não é mais o evangelho puro, já é um anátema. Se é Cristo e mais alguma coisa, já é anátema. Só que se é menos do que Cristo, também é anátema. A gente ainda vai chegar lá, eu estou dizendo, isso aqui não é uma exposição de libertinagem, mas essa verdade do Evangelho da Graça, ela é realmente escandalosa. O fato de que somos justificados somente pela fé e ponto final, mas todo aquele nascido de novo vai ter frutos do Evangelho na sua vida. Mas essa é a pauta para outro momento da carta, a gente vai caminhando até lá. Então, se tocamos na centralidade da graça no Evangelho, adulteramos o Evangelho. E o que está acontecendo é que falsos mestres desceram até a região da Galácia e pregaram um outro evangelho que era mais ou menos assim: ok, Cristo é o Filho de Deus, Cristo morreu para nos salvar, amém? Contudo agora, para permanecermos salvos, você precisa acrescentar a sua obra a isso. No caso da epístola, era a circuncisão, aquela marca que era feita no judeu no 8º dia, um corte no saco escrotal no menino, ok? Mas nos nossos dias não é a circuncisão, são outras perfumarias que são acrescentadas à obra de Cristo. Então vamos lá, nossa primeira menção de hoje resume o que Paulo está falando no versículo 6. Paulo está perplexo. Abandonar a teologia do Evangelho é desviar-se daquele que o chamou. E ele, Cristo, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo os acusa não somente de abandonar o Evangelho da graça por outro Evangelho, mas de abandonar aquele que o chamou pela graça. O que nós precisamos entender? Que isso aqui causaria o maior êxodo institucional da história. Se abandonamos a teologia do Evangelho, abandonamos Cristo em pessoa. Então Paulo não apenas está dizendo que eles estão mudando a mensagem, ele diz: eu estou chocado que vocês tão depressa passaram daquele que o chamou pela graça. Ou seja, vocês não estão abandonando apenas a teologia do Evangelho, vocês estão abandonando o Cristo do Evangelho. Logo, o que vocês estão fazendo não é Evangelho, não configura-se igreja. Se nós levássemos a sério que é necessário ter pureza do Evangelho para que estejamos em Cristo, viveríamos o maior êxodo institucional da história. Porque as pessoas iam se dar conta: eu preciso deixar essa organização religiosa, porque o Evangelho aqui não é puro, então aqui eu não posso me achegar a Cristo. Porque abandonar a pureza do Evangelho é abandonar o Cristo do Evangelho. Você me entende? E eu fico perplexo, como Paulo, como as pessoas têm paciência para isso. Não, tudo bem, lá o pessoal vai acertar. É um anátema. Não é apenas que você não se aproxima de Cristo, você está sob maldição quando aceita um outro Evangelho. Está entendendo a seriedade? Quando você se submete ao outro Evangelho, você está debaixo de um decreto: maldito seja em todos os seus empreendimentos. E é em nome de Jesus que Paulo está amaldiçoando os irmãos. Glória a Deus, precisa dar isso. Não é no nome dele. Ele invoca o Deus Pai de Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo e amaldiçoa. Não é uma maldição assim que dada pelo diabo, seria uma maldiçãozinha. Não, é Deus te amaldiçoando. Quem está me entendendo? Então nós precisamos ter isso em mente. Paulo não está apenas os acusando de abandonar o Evangelho da graça, mas de abandonar aquele que os chamou pela graça. Então aí você entende que a perplexidade, a postura incisiva de Paulo, as palavras que Paulo usa, o invocar o anátema, não é descabido. Na verdade é misericórdia pelos irmãos. Porque se os irmãos entrassem na falácia do outro evangelho, que é Cristo e mais alguma coisa, eles estariam sob maldição.
Por isso, há uma única coisa que Paulo pede: mate, Deus, os falsos mestres debaixo da sua ira, por favor. Sério, né? Complicado. E se você acha que não, Paulo escreve de outros irmãos que estão atrapalhando ele, o evangelho, e diz assim, ó: fulano amou o presente século, Demas. Ele diz assim: mas o justo juiz vai acertar as contas com eles. Paulo não tem problema de irmão pecador, de irmão adúltero, de irmão vagabundo, de irmão mentiroso. Ele tem problema com o falso mestre. Por quê? Porque torce o evangelho e só há salvação no evangelho. Então nós podemos ser a pior raça, e somos, mas se temos o evangelho, é esperando salvação. Agora, sem o evangelho, estamos condenados ao anátema. Quem está me entendendo? Que maldito todo aquele que não cumprir toda a lei de Deus. Então, Paulo usa a palavra, quando ele diz que vocês deixaram, a palavra grega é desertores. Ele está usando uma linguagem bélica, algo que era comum em Paulo, ele gostava de usar essa linguagem bélica, e ele está dizendo para os cristãos da Galácia: vocês são desertores, vocês estão abandonando as fileiras do Senhor. Você sabe que o maior insulto para um cristão é ser chamado de desertor, né? Sabia? O cristão não é o cristão ser surpreendido num pecado, porque a Escritura já prevê que a gente está no processo de santificação. É você ser chamado de fujão, como diz o Marco Teles, né, no Amado Timóteo. Você ser chamado de fujão, desertor, você pipocou, quer dizer, você serve o Deus vivo encarnado que é Cristo, mas pipocou, você abandonou Ele. É terrível, entende? Então, o que é o outro evangelho? Para ficar bem na nossa mente, olha lá, vamos ler junto no 3, 1, 2, 3. O outro evangelho é Cristo e mais alguma coisa. Semana passada eu enfatizei um pouco mais isso, aqui eu vou passar mais rápido, mas basicamente é o seguinte: o outro evangelho é qualquer adulteração da mensagem que diga: você precisa crer em Cristo e precisa também, pronto, anátema. Quando alguém começar assim para você, ó, querido, você precisa crer, mas anátema, nem continua, porque vai ter um mais tem que dizimar. Esse aqui é uma beleza, né? Que a hora que chegar na hora de bater nos irmãos que amam o dinheiro aqui, eles amam essa mensagem, né? Eu lembro que uma vez alguém convidou uns irmãos para estar conosco, lembra, né? Disse: vamos lá não tem pastor, não tem dízimo, lá é tudo liberado. Aí eu falei: pode tudo mesmo, amém? Pode até ir para o inferno aqui nessa igreja, aleluia. Que é tão livre que a gente deixa você ir para o Satanás, se você quiser. Mas a gente vai te exortar para que isso não aconteça, né? No nome do Senhor. Mas, embora a gente vai chegar lá e tratar da libertinagem, do uso do evangelho para a carnalidade, não é minha pauta agora. Minha pauta é dizer que qualquer coisa que seja exigida como complemento à obra de Cristo, torna a obra de Cristo não consumada. Isso é um anátema, está entendendo? O outro evangelho equivale a dizer: a obra de Cristo não está consumada, mas na cruz, após todo o sofrimento, o Senhor disse: está. Aí vem um infeliz, falso mestre, filho do Satanás, dizer: não, falta isso aqui. Aí você imagina o Cristo crucificado, abandonado, sozinho, sangrando, morrendo asfixiado, dizendo: está consumado. E o falso mestre: não, você tem que. Aí o que Paulo diz? Seja amaldiçoado no nome do Cristo. Quem está me entendendo? Então, Cristo o dízimo, Cristo o jejum, Cristo a oração, qualquer coisa acrescida à obra de Cristo é maldição. Agora, o que nós precisamos entender? As Escrituras não falam de devoção? Falam. As Escrituras não falam de generosidade? Falam. Mas tudo isso é fruto do Evangelho, não exigência do Evangelho. Entendeu que é diferente? E na verdade isso é melhor, porque se você é um cristão, lá fui eu, diz que é que a gente fica com temor que os irmãos cortem, né, os vídeos hoje. Se a gente fica com temor que os irmãos, graças a Deus, não preciso mais contribuir financeiramente com ninguém, com a minha comunidade de fé, não preciso mais abençoar ninguém, agora entendi o Evangelho que os irmãos pregam lá. Se você faz isso, sabe o que é bom? Fica evidente que o Evangelho não está dando fruto em você. E aí nós precisamos levantar a seguinte questão: você nasceu de novo? E está cheio de crente, adepto de Jesus, mas nascido de novo já é
figura uma espécie mais rara nos nossos dias, porque o nascido de novo, e aí, lógico, hoje a gente sabe isso por 21 anos de estudo de boa teologia, então eu sei, mas eu sei também, porque quando olho para a minha jornada com Cristo, lembro sempre de uma coisa, e tenho dito para vocês, aqui estão pessoas que me acompanham desde o primeiro dia que eu botei o pé numa igreja evangélica, nunca ninguém precisou me pedir nada, nunca o pastor teve que dizer, você tem que dizimar, nunca ele teve que dizer, você tem que orar, nunca ele teve que dizer, você tem que, na verdade, eu fazia até mais do que tinha que fazer, tentava me salvar e salvar os outros, mas sabe que era um fruto do evangelho, brotou na minha vida, e aí hoje vocês estão aqui porque tem fruto, eu fico meio perplexo de a gente precisar ficar implorando que as pessoas preguem o evangelho, e aí eu fico sempre lembrando, né, daquilo que a gente tem vivido pela misericórdia do Senhor, de como o fruto do evangelho aconteceu. Deus me salvou, eu contei para alguém, esse alguém contou para o Leandro, que contou para o Fábio, que contou para o Daniel, foi salvação em massa, fruto. E aí de repente a gente se olhou, o que a gente queria? A gente estava igual o Maurício lá do áudio, a gente só queria ler Bíblia e orar, né? Vamos ler Bíblia e vamos orar, e vamos buscar Deus, vamos pregar o evangelho, e vamos ser generosos, tem que ofertar, já estava dando tudo, até a aliança eu já ofertei, vou ofertar a aliança, estava sendo enganado pelo falso profeta, mas eu estava sendo sincero, quem está me entendendo? Tem alguém aqui que já entrou numa furada dessa? Deu problema, né, amor, mas já resolvi, ó, irmão, fica tranquilo, isso aqui é meio sem vergonhazinho, mas está aqui. Então, dentro dessa mentalidade, eu estou no versículo 1 dos que eu vou expor hoje. Há 3 erros que costumeiramente são encontrados em igrejas que abraçam o outro evangelho. Projeta para nós, por favor. Nossa, era para estar quebrado ali, mas tudo bem, era 1, 2, 3. Em algumas igrejas, ensina-se implícita ou explicitamente que você é salvo por meio de sua entrega a Cristo e de seu comportamento posterior. Isso aqui não parece o evangelho para vocês? Fala a verdade. Mas espera aí. Algumas igrejas ensinam que somos salvos por meio da nossa entrega a Cristo e do nosso comportamento exterior. O que está errado aqui? Onde é que está o erro aqui? Não é assim que somos salvos? Não? Não? Não é pela nossa entrega a Cristo? Eu estou rolando a bola, né? Tá eu e o professor lá, o Raimundo Nonato, é o Rolando Lero, né? Queria nossa entrega a Cristo, o nosso comportamento. Isso parece o evangelho, obrigado. Isso parece o evangelho, mas não é. Primeira coisa que Paulo diz aqui em Gálatas 1:4, que Cristo se entregou para nos desarraigar de uma vida de escravidão de pecado por causa da vontade de Deus. Então não é você que se entregou a Deus, é Deus que te libertou. Embora eu respondi sim, eu recebi vida e graça preveniente para responder positivamente ao evangelho, escute, e tem uma série, As Doutrinas da Graça, que você pode entender melhor o que eu estou dizendo aqui, eu preciso avançar. Embora isso seja verdade, que a gente respondeu e que não somos bonecos inanimados, só respondemos porque primeiro Deus nos ressuscitou em Cristo, porque Ele nos elegeu na eternidade passada, e o meu comportamento não é uma exigência, é um fruto, é o que eu estou dizendo. Então quando eu creio no evangelho que começa assim, no dia que eu aceitei Jesus, já está errado, porque olha o tamanho da bobagem que você está dizendo, eu aceitei Jesus. Olha, imagina que, eu sempre digo que Jesus estava lá, deprimido, emo, cabelo na cara, aquele Jesus do The Chosen, né? Ele é meio assim, americanizado, então. Aí você diz, tá bom, eu te aceito, Jesus. Você diz, ai, que beleza, que eu estava aqui desprezado. Não, nós fomos aceitos, nós fomos redimidos, nós fomos eleitos. Entende? Fomos atraídos de maneira irresistível pela graça de Deus. E aí, quando isso é obra do evangelho, o nosso comportamento em santificação é um fruto. Por isso que quando Paulo vai ensinar a santidade no livro dos Gálatas, o que Paulo faz? Ele começa dizendo Gálatas 5, lembra lá? 19, ele diz, mas o fruto do Espírito.
Não é o comportamento de vocês, é se o evangelho opera em vocês, o fruto do Espírito vai ser esse. De maneira que se alguém vive carnalmente, não tem evangelho nele, ou é um bebê na fé, ou nem nasceu de novo. Então, segunda coisa vista em várias igrejas. Em outras igrejas, ensina-se que não tem muita importância aquilo em que você crê, desde que você seja uma pessoa amorosa e boa. Isso aqui é o que bombou, está no hype da Hyper Grace. Tipo, cara, tudo bem, você precisa ser do bem só, ó. Você precisa ser do bem, tem que ser positivo, você tem que ser otimista, você tem que ser assim, você tem que ser mais pra frente. Se for uma pessoa boa, amorosa, você está salvo. Não importa o que você crê, mas como há uma estrutura básica, e ela é muito básica no Evangelho, que você precisa crer. Crer que você foi salvo exclusivamente pela ação da graça de Deus, e que a operação da graça durante a sua jornada cristã é te conformar à imagem de Jesus. Se você não está se assemelhando a Jesus, você não foi salvo. E Jesus não era um cara legal, ele era santo, é diferente. Era a natureza dele, então nós precisamos identificar isso. Terceiro, aí isso aqui é um pouco mais fácil, né? Em igrejas intolerantes, pequenas diferenças de vestuários e costumes tornam-se exigências extremas para aceitação, para a comunidade e para salvação. Aí já é aquele hard. Por mais que eu fique em choque que isso existe em 2021, existe ainda. Não é tão comum nos grandes centros. Na verdade, a maioria da igreja igrejas que viviam esse extremo de legalismo foram para o extremo da libertinagem, que é o problema que está acontecendo nos Gálatas. Nada podia, tudo era pecado, cortar cabelo é pecado, assistir TV é pecado, torcer para time de futebol é pecado, usar a camisa do Metallica é pecado, né? O filho do Dido era pecado, aquela coisa toda. O filho do Dido, né, cara? Você acha que é o quê? Já me falaram isso. Helmans, homem do inferno. Queimava lá na fogueira, tudo era pecado. Só que agora, por causa do espírito pós-moderno, que é um problema, tá? É muito curioso, o legalismo, ele não está suportando o espírito do tempo, o Zeitgeist, porque o espírito do tempo é o relativismo. Então, a igreja legalista está fechando, ou está se tornando libertina. Tá, agora pode tudo também. Aí os irmãos mais antigos falam, meu Deus, fiquei aqui tentando me salvar, estou 20 anos tentando me salvar, agora pode. Quem nunca pensou assim, né? Então vai para o outro extremo. Então, próxima menção nossa aqui, o outro evangelho, escute, é qualquer tentativa de adulteração do conteúdo da mensagem, seja para perturbar a liberdade dos santos, seja para perverter os padrões de santidade. Acrescentar exigências ou remover padrões altera por completo a natureza do evangelho, e abandonar a teologia do evangelho é abandonar Cristo em pessoa. Então, adulterar o evangelho, diga comigo, seja para perturbar a liberdade dos santos, seja para perverter os padrões de santidade. Diga comigo, acrescentar exigências ou remover padrões altera por completo a natureza do evangelho. Nem mais e nem menos. Mas o evangelho puro como ele é. Ok? Mas o segundo problema de remover padrões, Paulo vai tratar mais para o fim da carta. No começo, o tema todo é... E é curioso que Paulo está sendo acusado de suavizar a mensagem. Estão dizendo que Paulo não é um apóstolo. Então nós vimos que no capítulo 1 e 2, o que Paulo está fazendo é uma defesa do seu apostolado e uma defesa do seu evangelho. Porque eles estão dizendo, Paulo nem é apóstolo. Aí o cara fica insano e diz aquilo que eu disse semana passada. Não sou apóstolo? Eu não recebi isso aqui de homem nenhum? Eu recebi a revelação, fiquei 3 anos na Arábia, depois fui até Jerusalém, sentei com Pedro, Tiago e João no barquinho,
e eles não me acrescentaram nada. Eu não sou apóstolo, mas eu disse semana passada que Paulo não está defendendo sua posição, ele está defendendo a autoridade da mensagem. Um apóstolo é aquele que fala com a autoridade daquele que o enviou. Se Paulo não era um apóstolo, eles poderiam rejeitar o evangelho de Paulo. Agora, se Paulo é um apóstolo, ele é, ninguém pode ir contra o que Paulo fala, porque ele recebeu um comissionamento do Senhor. Amém? Por isso, não existem mais apóstolos hoje, porque ninguém fala na autoridade do Cristo, só a Bíblia. Então qualquer um, inclusive Paulo, que era um apóstolo, vai dizer que se ele mudasse a mensagem, que os irmãos o amaldiçoassem também. Aí que beleza. Então fica a dica para os irmãos aqui: se um dia adulterarmos a mensagem, por favor, nos amaldiçoem. Peguem todo mundo e corram o mais rápido possível para uma igreja bíblica. Amém? Eu disse isso umas semanas no Facebook, no Instagram, alguém disse: conselho do Satanás. Então, versículo 7, 1:7, conselho do diabo, filho do Dido, o qual não é outro, senão que alguns, o evangelho, que vos perturbam, diga perturbam, e querem perverter, diga perverter, o evangelho de Cristo. Então Paulo, cara, é tão curioso, e você vai ver no fim da carta, ele escrevendo com grandes letras de próprio punho, quase derrubei aqui a mesa semana passada, que Paulo, ele diz: vocês estão passando, é mais ou menos assim o tom de voz de Paulo, vou baixar aqui para não ficar chato, vocês estão passando daquele que vos chamou para outro evangelho, que na verdade não é outro, não tem outro. Ele está se contradizendo, mas não é que ele está se contradizendo no raciocínio, é que ele está tomado, ele não é pelo Espírito Santo, ele está atropelando a língua dele. Na verdade não tem outro evangelho, mas é que estão perturbando vocês e pervertendo o evangelho. Então, Paulo vai usar duas palavras muito importantes. Agora, o que é a palavra perverter? Significa dar meia volta, reverter. Então Paulo está dizendo: olha gente, isso não é um erro teológico. Por exemplo, eu posso crer no evangelho corretamente, como... Vou dar o exemplo aqui porque os irmãos também têm liberdade de dar o exemplo, né? Existem outras vertentes teológicas. Então eu posso crer em uma soteriologia diferente, por exemplo, da que nós cremos, e não ser um outro evangelho isso. Ser um erro teológico, de lá ou daqui, pode ser que a gente esteja errado, né? Quando fala que Deus salva exclusivamente, que não tem obra do homem, que é monergismo, trata no livro disso. Pode ser, não acho, mas pode ser que estejamos errados. Ou pode ser que os irmãos que pensam de maneira sinergística, que Deus salva em parceria com o homem ali e tal, responde a Deus, estejam certos ou também estejam errados. Não é disso que Paulo está tratando, ele está dizendo: vocês estão dando meia volta. A palavra perverter significa dar meia volta, ou seja, vocês mudaram completamente o sentido do evangelho. Que o sentido do evangelho é Deus salva pela graça. Por quê? Porque Ele quer, ponto final. Aí alguém chega e diz: Deus salva pela graça, mas você precisa fazer a sua parte. Sabe aquelas coisas que a gente ouvia da avó? Faça a tua parte e Deus te ajudará. Você ouviu muito isso lá no interior de Minas, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Tudo do outro. Deus ajuda quem cedo madruga, é ótimo. Projeto para nós, olha só. Então, Stott comentando diz: os falsos mestres que ensinam salvação por meio do desempenho causaram perturbações entre os gálatas, confusão intelectual de um lado e de outro, facções. Então esse é um ponto extremamente importante para a gente perceber. Falsos ensinos sempre vão causar tumulto na igreja. Causa tumulto, por quê? Porque o evangelho do desempenho me leva também a ver o outro como um adversário. De maneira, já percebeu os irmãos que têm prazer na desgraça dos outros? Porque aí eles não se sentem, eles aprenderam o evangelho assim, ó: você tem que fazer para merecer, você tem que ser santo, você não pode pecar, senão você perde a tua salvação. Aí você fica naquela: perdi, ganhei, perdi, ganhei, perdi, ganhei. Você na verdade só ganha a salvação enquanto está dormindo, né? E tem vezes que não ainda. Aí você acorda, perde de novo, daí você quer dormir de novo para ganhar, e daí os irmãos ficam até em depressão: vou só dormir então, né? Porque dormindo eu estou salvo. E aí perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Só que daí, quando alguém é surpreendido num pecado e eu não estou conseguindo o desempenho que dizem que eu preciso ter, eu me alegro porque aquilo suaviza para mim. Eu digo:
Aí os irmãos comentaristas, né? O Arnaldo César Coelho. Não é murmuração, comentário. Não, estou murmurando, irmão. Só comentando a partida. Aí você viu lá aquele irmão? Você vai perceber, porque isso começa a causar ruptura na relação. Eu disse, escuta, quando Paulo sauda a igreja da Galácia com graça e paz, ele está falando da natureza e do fruto do evangelho. Diga graça. É a natureza do evangelho. Paz é o fruto do evangelho. Diga comigo, paz com Deus, paz com o próximo, paz comigo mesmo. Se não tem isso, talvez não tenha evangelho. Quando não tem paz com Deus, por que não tem paz com Deus? Porque eu aprendi o evangelho das obras. Então eu estou em dívida. Eu levanto e digo, ai Deus, eu não tenho andado como você deseja. Imagina Deus dizendo, poxa, se você não falasse, eu nem tinha me dado conta. Não é que eu estava até achando que você estava indo bem. Os irmãos dão risada que já olharam assim, né? Aí tem o extremo dos irmãos que eu já disse, eu não consigo esquecer. Só tem as mesmas piadas que eu não escuto mais os neopentecostais, mas é o crédito no céu, né? Se eu tenho crédito no céu. Crédito no céu? Tem alguma coisa escrita sobre você lá no céu, entendeu? Depravado, veredito. Pode ser que depois disso está, todavia justificado, ou não, alvo do juízo. Mas pensar que temos crédito, então o que acontece? Eu não tenho paz com Deus, porque eu estou sempre me sentindo em dívida, e de fato estamos. E de fato existe um momento de pensarmos assim, à luz do Evangelho, que é o encorajamento para a santificação, para sermos conformados à imagem de Jesus. De novo, continua ouvindo a série toda, pelo amor de Deus, é por isso que eu não consigo pregar o que eu tinha que pregar, fico com medo que os irmãos interpretem errado. No entanto, por não ter paz com Deus, que eu estou querendo desempenho, eu não tenho paz com o outro, que o outro está me atrapalhando. Quando o outro é pego e surpreendido no pecado, eu me alegro, eu tenho buscado a tua face, Senhor. Os irmãos estão rindo. Tenho orado. Os irmãos ali, né? Sabe, e é legal, né? O pastor caiu. É uma coisa bonita de se falar. Né? E aí eu não tenho paz comigo mesmo. Mas no fundo estou atribulado. Aí tem irmão que chega, paz, irmão, só se for para você. Bom dia, irmão, só se estiver sendo para você. Não está atribulado. E aí o problema é que quando temos as tribulações, nós achamos que Deus está nos castigando pelo desempenho que está abaixo da média. Mas, não, as nossas tribulações, elas são inerentes a estarmos no mundo. No mundo tem pecado, então as coisas estão fora de ordem. Então você e eu estamos sujeitos a ter aflições, e muitas aflições. Isso não significa que Deus está nos castigando pelo pecado, porque o nosso pecado foi castigado no seu Filho. Porque se Deus fosse cobrar o pecado de você e de mim, querido, nós não suportaríamos. Quem está me entendendo, diga assim. Então os falsos mestres causam tumultos. Principais características dos falsos mestres. Olha só, perturbam a igreja. Era 2, estava bonitinho também, Gil. Perturbam a igreja, primeira coisa. Falso mestre perturba a paz da igreja, com Deus, com os outros, consigo mesmo. Ok? E modificam o evangelho. Diga, falsos mestres perturbam a igreja e modificam o evangelho. Pode ir para outra menção, Joe, não precisa mexer nessa. Até porque eu vou falar sobre adulteração, então não adultera. Adulterar o evangelho implica perturbar a igreja. Não se pode tocar o evangelho e deixar a igreja intocada, porque a igreja é criada e vive pelo evangelho. Então a igreja é uma comunidade de graça e paz. Se você altera, cara, gente, olha só que sério. Como se a igreja precisa ser marcada por graça e paz. Quando você está dizendo graça e paz, não é uma saudação repetitiva. Você está dizendo só estamos aqui por causa da graça, e o fruto disso é que eu tenho paz com você, meu irmão. A igreja deveria ser um ambiente de graça e paz. E o que são as igrejas hoje, irmão? Pelo amor de Deus, nem na Audi tem tanta competição por cargo igual nas igrejas. Não é verdade? Não tem paz, os irmãos estão toda hora atribulados, tem gente
Eu já disse, irmão, você não pode estar atribulado para sempre, irmão. Ora a Deus, fala, Jesus, não estou entendendo o evangelho, eu vivo atribulado, eu vivo criando contenda com os irmãos, vivo murmurando. Mas a gente sempre diz aqui, né, a murmuração cessa quando encontra um crente maduro. Vamos lá, porque isso aqui é PNL. A murmuração cessa quando encontra um crente maduro. E a gente combinou aqui que de vez em quando a gente vai jogar essas coisas. Então olha só. E aí o que o outro evangelho gera, que eu disse lá? Projeta para nós, João. O evangelho das obras produz patrulhamento da vida alheia. Os irmãos começam a ser agente de Jesus. Não tem aqueles irmãos? O irmão já dá, você fala, isso. Tem pecado no meio da congregação. Os irmãos começam a patrulhar a vida alheia. Cara, tem gente que gosta de um patrulhamento. O cara tinha que trabalhar na Rony. Rony? Ronda ostensiva de natureza especial. Quem já foi malária sabe o que é Rony, sabe o que é Rotan, né? Tem que saber, né, irmão? A gente marcava até os números das viaturas. 1049. Ixi, 1049 é ruim pra caramba. Quem já sabia quem estava, né? Os irmãos patrulhando a vida alheia. Por quê? Porque é o evangelho do desempenho. E qual é a coisa mais maravilhosa no evangelho das obras? Alguém ser surpreendido em pecado e eu me sentir melhor comigo mesmo. Cara, é tão gostoso quando alguém... O pecador! Ai, graças a Deus, eu sou uma droga, mas ninguém sabe, mas ele... Agora todo mundo sabe. Sou igualzinho, mas ele, todo mundo sabe, ninguém sabe. Quem está me entendendo, diga assim. Então, versículo 8 e 9. Vamos correr para a gente chegar à conclusão. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo vindo dos céus vos pregue o evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja... Então, gente, eu vou dizer de novo. Mesmo Paulo sendo um apóstolo genuíno, alguém que recebeu por revelação de Jesus e alguém que viu Jesus ressuscitado, exigências de um apóstolo, receber o evangelho diretamente de revelação, por revelação de Jesus e ver Jesus ressuscitado. É isso que os apóstolos dizem lá que tem que acontecer. Mesmo Paulo sendo isso, ele diz, mas ainda que ninguém tem mais autoridade do que a mensagem, entendeu? Não tem apóstolo, não tem, não toque no ungido de Deus. Não, ungido de Deus é quem permanece na verdade. Porque o Saul era ungido de Deus, mas tinha um satanás nele também, não tinha? Deus não botou um demônio no Saul lá? Botou unção e capeta. Inclusive eu conheço vários irmãos assim, né? Um pouco de unção e um pouco de satanás. Mas unção não é Jesus, não confunda. Tem unção, habilidade para exercer coisas. Dado por Deus, mas não é espírito. Saul não tinha o Espírito Santo, Saul tinha um espírito imundo. Então, Paulo diz, se eu sair da verdade, ou um anjo, que a palavra é mensageiro, apóstolo mensageiro, qualquer tipo de mensageiro, adulterar a mensagem, que seja um anátema. Então vemos claramente a superioridade da mensagem frente ao mensageiro. E a gente escuta, a gente precisa se arrepender do culto à personalidade, gente. Que a gente tem os pregadores de estimação, ou os falsos mestres de estimação. Mas ele é tão querido. Anátema! Sabia que esses falsos mestres podiam ser queridos? Eles podiam ser cool, cara. Eles podiam ter até um Instagram bombando, aquela vida que está toda hora de férias. Você diz, caramba, Bariloche, América. Eles podiam ser cools, e Paulo diz, não interessa, não é, eu não quero saber se eles são queridos, se eles são amados. Na verdade, a falsa doutrina é sempre doce, né? Olha, amado, você é amado por Deus. A luzinha, né? Deus te ama. Aí Paulo diz, anátema, maldito seja. Ok? Projeta Joe. Olha só. Aí o 9, né? Ele amaldiçoou os caras. De novo. Ele amaldiçoou 2 vezes. Próxima menção lá, citação ali. A prova do ministério de uma pessoa não é sua popularidade, nem os sinais e prodígios miraculosos que ela realiza, mas sim
Sua fidelidade à palavra de Deus. Cara, isso nunca foi tão atual como agora. Tem seguidor? Deus levantou. Reúne gente? Deus chamou. A gente já disse aqui, né? A gente aprendeu. Até o Luan Santana congrega a gente nos cultos dele. Os cultos do Luan Santana são lotados, não são? Não é a popularidade que atesta o ministério de alguém, é sua fidelidade à palavra de Deus, ponto final. Outra, eu vou dizer de novo que está muito difícil de entender isso. Eu fico perplexo de ver como os falsos mestres são populares, cara. Meu Deus, é um negócio assim assustador. Qualquer besteira que os caras falam tem um alcance gigantesco. A gente não tem mais crivo para as coisas. Se alguém é popular, se alguém mobiliza a gente, se alguém faz alguma coisa que é grande, expressiva, então ele deve ser de Deus. O diabo está fazendo uma coisa grande, bem expressiva, amém? E tem muitos seguidores e filhos. Nem por isso ele é de Deus, né? Então, nós precisamos ter isso em mente. O que é anátema? Anátema era uma expressão utilizada como referência à execração divina, quando Deus separa alguém da comunhão. A maldição de Deus que repousava sobre toda coisa ou pessoa destinada por Ele à destruição. Complexo isso, meu irmão. Então, assim, talvez eu não possa afirmar isso, mas o que me vem à mente é mais ou menos o que Deus faz com Caim. Deus marca Caim. É para que ninguém mate Caim, porque é Deus que vai se acertar com Caim. Entendeu? Não é que Caim vai acertar a morte de Abel. Eu disse, não, fica tranquilo, ninguém vai tocar em você. Caim diz, aleluia, é eu mesmo que vou acertar no dia do juízo. Por isso que quando Davi foi surpreendido no pecado, Deus falou para ele, escolhe, cair nas mãos dos homens ou nas minhas. Aí Davi disse, na tua, certeza. Porque ele sabia da misericórdia de Deus. Mas a mesma escritura diz que cair na mão do Deus vivo é coisa horrível. Para quê? Para o ímpio. Está destinado, é um anátema. Paulo diz, vai ser marcado que é o alvo do juízo de Deus. Então, será que isso era uma expressão descabida? Paulo amaldiçoar as pessoas? Será que isso corrobora com o evangelho, cara? Será que está correto eu ouvir um falso mestre dizer amaldiçoado seja? Na verdade é um problema, né? Que primeiro você tem que ter certeza que você conhece o evangelho de fato, né? Você pode até estar amaldiçoando o evangelho, que também acontece isso, né? Aí vai ser um problema. Agora, será que é descabida? Por que Paulo está usando expressões tão fortes? Duas razões pelas quais Paulo está usando. Primeiro, a glória e a suficiência da obra de Cristo estavam em jogo. Por que Paulo está sendo tão enfático, usando expressões tão duras? Porque a glória e a suficiência da obra de Jesus estavam em jogo, ou seja, o outro evangelho equivale a dizer, Jesus não consumou a obra. Então o que Paulo está protegendo é a glória de Cristo. Ele está dizendo que anátema, que maldito seja quem afirmar que o que Jesus fez não está completo, que carece de mais um ademão de verniz. E o pior, são as nossas obras acrescidas a de Cristo. Podia criar um outro evangelho e dizer que Deus vai terminar, é Deus, né? Não é a gente agora, Jesus morreu, você faz tua parte. De novo, é fruto e não exigência de comportamento. Então diga comigo, o evangelho é de Cristo, vem de Cristo, glorifica a Cristo. E a segunda razão, põe lá para nós, olha só, é que o destino eterno dos ouvintes estava em jogo. Então o que Paulo está fazendo? Olha que coisa paradoxal. A carta onde Paulo é mais duro, pesado de língua e enfático, é a carta onde mais evidencia o amor de Paulo pelos santos. Por quê? Porque o destino eterno deles estava em jogo. Por que Paulo é tão duro com eles? Porque os ama. Provérbios 27:6 diz assim, leais são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do inimigo são enganosos. Quem ama, fere, no sentido de correção, sim ou não? E nada melhor do que olhar para os nossos filhos.
Então, por isso Paulo não está usando uma expressão descabida, porque há essa necessidade. Agora 10, 11 e 12 e concluímos. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar aos homens? Se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. Então, Paulo tem em mente, eu sou um escravo de Jesus, eu não estou procurando aprovação. Só que é curioso, sabe por quê? Porque os falsos mestres estão dizendo, Paulo está suavizando a mensagem, está tirando a necessidade de obras, de circuncisão. E Paulo está dizendo, eu não estou procurando o favor de ninguém, eu sou escravo de Cristo, eu não tenho nem o direito de procurar agradar a outro que não aquele que é o meu Senhor. Eu sou um escravo vive para agradar e servir o seu Senhor. Eu estou interessado em agradar Jesus, eu não quero suavizar a mensagem, Paulo está dizendo, eu não estou tornando mais fácil, mas a mensagem não pode ser adulterada. A centralidade da graça no Evangelho mantém a pureza do Evangelho. Nunca é demais quando o assunto é tocar na centralidade da graça, porque sem isso não há esperança de salvação para ninguém. Então, Paulo continua, 11 e 12, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. 12, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo duas coisas, o conteúdo e a origem do evangelho que eu anuncio são divinos, não são humanos. Inclusive depois disso, olhe para mim, provavelmente tem assembleia lá em Jerusalém, em Atos 15, porque estavam dizendo que Paulo não tinha aprovação dos apóstolos de Jerusalém para pregar o evangelho que ele pregava. É por isso que ele diz, fui lá e não me acrescentaram nada. E depois volta, a Atos 15, o pau quebra e os caras têm que concordar com Paulo. E o Pedro que está mais ou menos, e o Pedro aqui, olha aqui, o Pedro aqui, gente, os caras, nossa... a rocha aqui, Até Pedro, Paulo confronta daí. Se não está suficiente, no capítulo 2 ele vai dizer o quê? Só que você precisa entender quem é Pedro para os irmãos. É o cara, é o number one. E daí Paulo diz, quê? Até Pedro, seja anátema, não anda de acordo com o evangelho, amaldiçoado seja Pedro. E o que Pedro faz? Me perdoa, Paulo. Na verdade Pedro devolve na carta dele, né? Que o Paulo manda uma epístola que todo mundo vai ler, ele diz que o Pedro era repreensível. Gente, o principal nome da igreja em Jerusalém era o Cristiano Ronaldo. Ele manda uma carta para a Galácia toda, e daí o Pedro vai escrever a carta dele, ele dá uma alfinetada, ele diz, nossa, amado irmão Paulo. Quando começa com amado, não tem? Amado, se o pastor público te chamar na casa dele, inclusive a irmã Elisete quando conhece, amado, pode esquecer, velho. Nosso amado irmão Paulo, que nas suas cartas tem coisas de difícil interpretação. Traduzindo, ele está dizendo, ninguém tem nada que você fala, cara, fica falando. Então, nós precisamos ter isso em mente. Agora, olha só o que Vance Havner disse, essa é uma verdade para os nossos dias, a popularidade tem matado mais profetas do que a perseguição. Isso é tão podre, que é um monte de pregador que usa essa frase no Brasil sem citar a fonte, e já deram ela para um monte de gente, né? Só quem é ligadinho aí sabe. Eu achava que era daquele pregador. Olha o desejo de ser popular, usar uma frase que confronta a popularidade sem mencionar o autor. O caso é grave, irmão. Já ouviram a frase? Desculpa, Fábio, não podia, rolou a bola, bateu, é gol! Eu só fico vendo, cara, secretariado que não lê é burra demais. Que forte. Então olha o problema. Cara, os nossos dias têm sido dias em que a popularidade tem calado mais a voz apostólica e profética do que a perseguição. Que eu quero ser popular. A qualquer custo eu quero ser popular, eu quero ter engajamento. Vocês ficariam pasmos se descobrissem que boa parte dos caras que alguns de vocês seguem na internet como pregador cool, eles compram seguidores, eu sei disso. Cabuloso, velho. Os caras dão grana, 50 conto pro Instagram, 1.000 pra ganhar seguidores. 800 mil seguidores. Cara, esse cara é incrível. Meu Deus!
Só que sabe quando você senta com a pessoa, você vê que ela é um pigmeu espiritual, aprendi isso com o Gregório. Fala de longe, pá, pá, pá. Quando você senta com o cara, ele é um anão. Ele é um pigmeu. Mas tem popularidade. Quem está me entendendo, diga assim. Então, nós precisamos ter em mente isso. Gente, não fomos chamados para sermos relevantes. Fomos chamados para sermos fiéis. É mais importante a fidelidade. Ainda que nos custe ficar para o resto da vida aqui num espacinho que cabe 200 irmãos. Queremos ser fiéis ao Senhor. Amém? Que a consciência fique em paz. E naquele dia, eu já disse para os irmãos, espero que isso seja um anseio de todos os irmãos aqui. O meu anseio é ouvir: bem-estar, servo bom e fiel. Eu não fui relevante, não se tornei o cara, mas eu fui fiel. Na medida que eu recebi do Senhor. Quem está me entendendo? Que nessa conta, né? Vamos para a nossa última menção. Nessa conta de popularidade, de relevância. Vou falar porque minha mãe não está aqui hoje. Irmãos como a minha mãe não são nada, né? É popular, não tem seguidor. Mas no reino de Deus é gigante, né? A gente é pigmeu. Fala, gesticula, você segue, você acompanha. Mas quando olha do céu, as medidas é diferente, né? Ontem ela mandou um chumanévias para mim lá, que eu nem mandei para frente. Eu estou numa aflição aí, ela já mandou. Levanta e anda. Vai! Gritou, vai! Vai, filho! Eu disse, tá bom, mãe. Eu não posso nem confessar que eu estou em dúvida. Te arrepende! Glória a Deus, projeto. O Evangelho não tem origem humana. Não é um sistema filosófico, não foi forjado pelo intelecto humano, não é mero desenvolvimento de religiões humanas como o judaísmo. A ideia é que o Evangelho não se conforma com aquilo que o homem julga que o Evangelho deve ser. O que Paulo está dizendo é: o meu Evangelho é de origem divina. Ele não cabe em ideologia humana, ele não cabe em filosofia humana. Ele não é um esquema bem pensado por alguém. Foi assim que C.S. Lewis, o maior apologeta do período da Segunda Guerra Mundial, o cara que o mundo inteiro escuta até hoje, se convenceu do Evangelho. Quando ele começou a ler as Escrituras, e ele era um ateu, ai Jesus, ele era um ateu daqueles muito bem articulados, que ele tinha sido treinado, olha só, para argumentar contra as teses do cristianismo. O cara foi treinado com um dos maiores ateus do seu tempo. Só que quando ele foi ler a Escritura, C.S. Lewis disse assim, ó: o Evangelho tem que ser a verdade, porque nenhuma mente humana poderia ter criado algo tão sublime assim. Aí o cara creu. Amém? Então, para a gente fechar, Paulo está dizendo: não pela aprovação dos homens, não para agradar os homens, não de origem humana, nem pelos meios humanos. Então, como receber o Evangelho? E é isso que eu quero fixar e orar para a gente encerrar. O Evangelho só pode ser recebido por meio de... Então, agora escute, não é o mesmo tipo de revelação que Paulo teve. Por quê? Porque o próprio Cristo se revelou a Paulo e o instruiu sobre o Evangelho. Mas o Evangelho só é recebido por revelação mediante a exposição da Escritura. Então é por isso que eu quero orar por você e por mim, para que recebamos espírito de revelação nessa manhã, das verdades do Evangelho, da graça de Deus. Para quê? Para que tenhamos paz com Deus, com o próximo e conosco. Amém? Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por essa exposição da sua palavra que você nos permite fazer aqui. Eu quero, Senhor, erguer o nome de Jesus nessa manhã e quero te pedir sobre seus filhos que estão aqui, sobre aqueles que acompanharão essa exposição e sobre mim e a minha casa. Senhor, revela-nos o seu Filho agora, ilumina os olhos do nosso entendimento, Senhor, que essa palavra alcance o nosso coração de maneira que não sejamos mais os mesmos.
de maneira que tenhamos o nosso comportamento alterado pela revelação do Evangelho, a fim de sermos progressivamente conformados à imagem do seu Filho. Pai, tenha misericórdia de mim e da multidão dos meus pecados e incredulidade, e tenha misericórdia da multidão de pecados dos meus irmãos nessa manhã. Nós te pedimos, Senhor, revela-nos a tua palavra, revela-nos o teu Filho, faça isso pelo teu Espírito por nós, porque nós precisamos, Senhor. E que nenhum de nós se demova nem 1 milímetro sequer do Evangelho da graça, Senhor. Que ninguém aqui jamais confie em si mesmo ou no seu desempenho, e que a revelação do Evangelho cause temor e cause um espírito de encorajamento e edificação mútua nessa comunidade de fé. Que ao encontrarmos algum irmão em falha, que o abordemos com graça, com encorajamento, com amor, Senhor. Nós pedimos isso no seu precioso nome. Que essa palavra sirva para a sua glória, pelos interesses de Cristo, para o bem do mundo. Assim nós oramos. Amém e amém. Amém.